Não adianta reclamar. Eu avisei para você que eu iria gravar esse vídeo para ser publicado na segunda-feira pela manhã. Hoje é domingo à noite, eu estou mais agasalhado porque caiu a temperatura aqui em Florianópolis. Tenho que me proteger dos vírus respiratórios que estão rolando à torta e à direito. E nós tivemos o GP da China na madrugada de domingo. E se você pensa ou imaginou que eu iria acordar para assistir essa corrida ao vivo, eu não tenho mais saúde para isso. Eu pago o Claro TV+, ou Claro TV Box, chame como quiser, para ter o recurso de Replay TV, para ter o recurso de gravação de programação, para poder assistir os eventos esportivos que eu não consigo assistir porque eu tenho vida social, e para essas situações onde as provas acontecem num horário inóspito para os brasileiros. E aí eu vou assistir com calma, para vir aqui fazer aquela análise, aquele bate-papo, com tudo aquilo que eu penso sobre esta corrida que, se não foi a melhor corrida do campeonato, e não foi, pelo menos não foi uma grande porcaria. Tem algumas coisas interessantes que precisam ser analisadas. Foi mais do mesmo no resultado? Deixa eu me apresentar, eu já estou me esquecendo. Eu sou Eduardo Moreira e você está em oeduardomoreira.com.br. Eu falo sobre cultura pop, entretenimento, esportes, música, tecnologia, variedades. Enfim, é o meu hub pessoal de conteúdo e cultura pop. Se você gostar do que vai ver aqui, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com amigos e parentes, enfim, faça tudo aquilo que vocês já sabem que devem fazer nesse tipo de conteúdo. Mais do mesmo no resultado? Sim, mais do mesmo no resultado. Max Verstappen vai continuar com a sua saga de vitórias, porque qual é o fator complicador aqui? Estratégia de pneus? Uma bateria que não funciona? Ele que ficou entediado e decidiu andar para trás e ter uma competição? Nada disso. Por enquanto, a Red Bull continua como equipe dominante. Tem que acontecer algo novo para essa dominância acabar, e não acho que vai acontecer com tanta facilidade, apesar de ver progressos em Ferrari e McLaren no desempenho, porém, até mesmo a Ferrari me decepcionou nesse final de semana. Não que eu tenha preferência pela Ferrari, mas a gente viu uma performance melhor na corrida anterior, e dessa vez não teve o mesmo desempenho que entregou no Japão. Nós vamos falar primeiro da McLaren, que o grande vencedor do nosso mundo virtual, onde o Max Verstappen não existe, ou pelo menos está com as mãos e pernas amarradas, ou com a bateria do carro não funcionando, ou com o motor que quebra, ou qualquer coisa que faça com que aquela Red Bull pare de funcionar de forma plena, o Lando Norris foi o vencedor virtual da corrida, foi eleito o piloto do dia com justiça, porque foi aquele que entregou uma corrida mais dinâmica entre todos os outros 19 pilotos que não respondem por este nome. Não foi uma corrida plena, nem para a McLaren, nem para a Ferrari. Eu entendo que foram situações diferentes em cenários diferentes. A própria Ferrari, que prometia um melhor desempenho de prova, não conseguiu entregar essa performance toda, muito em função do desgaste dos pneus. E isso é algo que as equipes e os pilotos provavelmente já sabiam que iria acontecer, porque 5 anos sem correr na China, com um carro completamente diferente daquele que esteve em pista da última vez, com poucos dados, e poucos dados mesmo, porque não podemos nos esquecer que teve uma corrida sprint antes, então essa dinâmica dos pneus acabou afetando o desempenho de praticamente todas as equipes que não respondiam pelo nome Red Bull. Quem tentou surpreender e não conseguiu foi o Fernando Alonso, que até entregou uma primeira metade de prova bem interessante, mas depois, na segunda metade, também por conta de estratégia de pneus e pelas próprias circunstâncias ocorridas na pista, como, por exemplo, os 2 safety cars que aconteceram em função de incidentes de prova, o Fernando Alonso foi prejudicado por isso também e acabou meio que entregando uma certa decepção para quem estava esperando que a Aston Martin entregasse um melhor desempenho. Por outro lado, na Aston Martin, quem não decepcionou foi o Lance Stroll, que mais uma vez foi protagonista ou antagonista, dependendo do ponto de vista, de um evento que não era o mais desejado para ele, muito menos para Daniel Ricciardo. E também, Magnussen batendo no Tsunoda. Olha, o Ricciardo tem muito a reclamar dessa corrida, tá? Porque por eventos extra, eles acabaram com os 2 carros fora.
E o Daniel Ricciardo tem muito do que reclamar, tem muito do que se sentir frustrado, porque ele precisava de resultado na China e acabou sendo obrigado a sair da prova por um incidente que não foi causado por ele, por algo que ele não teve nenhum tipo de responsabilidade ou culpa. E aí também a gente tem que começar a questionar os critérios da FIA para o procedimento de retomada de prova após a saída do safety car. O Ricciardo reclamou de forma justa desse lance do controle da velocidade do carro líder e dele não ter a aceleração plena depois da largada. O que o Ricciardo alega é que o Verstappen acelerou, desacelerou, acelerou de novo, desacelerou de novo e depois foi. E os carros lá de trás não sabem o que os carros da frente estão fazendo. E aí pode acontecer esse engavetamento. Então talvez a FIA tenha que deixar a norma mais rígida e estabelecer que o carro líder, quando acelerar, não pode desacelerar de jeito nenhum, para a segurança dos outros carros. Aliás, essas batidas, esses dois safety cars, ajudaram a determinar as dinâmicas da prova e as posições que encontramos no final da corrida, porque, de novo, muito dessa corrida fala de estratégia de pneus, ou se refere às estratégias de pneus. E eu acho que esse foi o protagonista do GP da China, porque vários pilotos se beneficiaram e se prejudicaram disso. Por exemplo, o Lewis Hamilton se beneficiou para chegar na zona de pontos pela estratégia de pneus, e isso porque a Mercedes errou na estratégia de pneus com ele. Começar com um pneu macio não era um bom negócio para Lewis Hamilton. Da mesma forma que também o próprio Lando Norris se beneficiou disso, porque não só ele teve as paradas no momento certo, como ele decidiu ficar mais tempo do que os demais, seguir um stint mais longo para garantir a segunda posição, sabendo que outros pilotos iriam fazer o mesmo. No caso, o Carlos Sainz e o Leclerc tentaram uma manobra semelhante, e também o Sérgio Pérez, que acabou tentando algo diferente na corrida, assim como o Alonso tentou, e acabou não dando certo. Não foi uma corrida horrível. Sincero e honestamente, não foi uma das piores corridas que eu vi esse ano. Mas também só aconteceu da forma como aconteceu por conta das dinâmicas das batidas. E aí eu deixo o registro de que, de novo, galera da Haas, o Hülkenberg, o que ele está fazendo na Fórmula 1, né? O que o Hülkenberg está fazendo na Fórmula 1? Lance Stroll, o que ele ainda está fazendo na Fórmula 1? Não vejo sentido mais para esses pilotos continuarem a conduzir os seus carros, e eu acho que eles só estão ocupando o lugar de outros pilotos promissores que poderiam estar na categoria. Foi uma corrida que eu não sei se quem assistiu ao vivo gostou. Se eu tivesse assistido ao vivo, talvez eu ia ficar um tanto quanto irritado com tudo o que aconteceu, e a gente volta àquela velha discussão. Por que a Fórmula 1 tá chata? Nesse final de semana, durante a corrida, apareceu mais um vilão nas redes sociais. E um vilão que muita gente reclamou quando ele surgiu, muita gente falou mal quando esse dispositivo foi colocado na Fórmula 1, e depois de 10 anos eu tendo a concordar com quem criticou. O DRS. Tudo bem, a Red Bull tem um carro fantástico, mas a gente sabe muito bem que o pulo do gato da Red Bull, nesses últimos anos, está na forma em como o Adrian Newey concebeu o carro, pensando na regra do DRS. Não só em neutralizar o DRS logo nas primeiras voltas, e não adiantou muito a Fórmula 1 mudar o regulamento para determinar que o DRS fosse aberto logo após a primeira volta completa, antes eram 3 voltas, isso fazia com que a Red Bull abrisse vantagem e continue abrindo. O Verstappen, quando está liderando uma corrida ou larga e termina a primeira curva na frente, ele já abre uma vantagem de mais de 1 segundo tranquilamente na primeira volta, como também na ideia estapafúrdia de achar que as ultrapassagens teriam que ser em modo Mario Kart. Ou seja, você ativa um turbo e você garante as ultrapassagens em prova. O tempo mostrou que muito mais justa é a regra do push to pass da Fórmula Indy. Muito mais justa, porque você tem um botão de ultrapassagem, mas você não tem esse recurso infinito. Você pode, inclusive, utilizar o push to pass para poder avançar contra um adversário que está mais à frente e ter aquela distância encurtada. Não é só para ultrapassagens. E aí que está o grande detalhe. É o piloto que tem que administrar o push to pass para determinar quando essa ultrapassagem vai acontecer ou não,
e é ele quem tem que gerenciar como esse recurso vai ser gasto. Caso contrário, os coleguinhas que têm e que economizaram Push to Pass podem te ultrapassar lá no final da prova. O Push to Pass da Indy é muito mais justo do que o DRS ou asa móvel da Fórmula 1 e o tempo provou isso. Eu espero que talvez, só talvez, com toda a americanização da Fórmula 1, que a FIA, Liberty Media, os responsáveis pelo regulamento, entendam que o DRS precisa ser retirado da Fórmula 1 para entregar de novo a competitividade. Eu trocaria fácil o DRS pelo Push to Pass, mas eu não sei se a FIA, se os pilotos, até mesmo os fãs da Fórmula 1, se eles gostariam dessa solução. Eu gostaria e muito. Caso contrário, a gente vai ter a Red Bull vencendo em 2024, 2025, 2026, 2027, ou até quando o Adrian Newey continuar a conceber esses carros que são legais, que são pautados no regulamento, mas que trabalharam muito bem na questão do DRS, em como andar bem no tráfego utilizando o DRS, mas também como neutralizar o DRS do adversário, e aí que está um dos grandes segredos da Red Bull. Próxima prova da Fórmula 1, o GP de Miami. Acredito que teremos algumas lembranças e homenagens a Ayrton Senna em função dos 30 anos de sua partida. Eu mesmo produzi 2 vídeos em relação a isso. Esses vídeos vão ao ar no dia 30 de abril e 1º de maio. Espero concluir as edições deles em breve. E é isso. Para mais, oeduardomoreira.com.br, e pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.